E já estamos ao vivo aqui no Instagram. Guarda um pouquinho, o pessoal entrar. Vamos ver quem é que vai entrar aqui primeiro, olha. Já temos gente aí, coisa boa. Tudo bem? Fala seu nome aí pra mim. Deixa eu pôr o óculos pra ficar mais fácil. Amém, minha querida. Cantinho da Malu. Amém, amém. Débora. Oi, Débora, lindeza. Como que é o nome desse cantinho da alguma coisa aí? Ah, Miriam, cantinho da Miriam. Que bacana. Como é que vocês estão? Tudo vai bem? Tsunamicamente bem, louvado seja Deus. Danúbia também já está aí, Joyce, coisa boa. Sempre temos aí, amém, minha lindeza. Amém, Débora. Amém, irmã Lu. Ana Mazzucchini, amém. Ana Cláudia. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo vai bem? Temos sempre aqui aquelas que chegam primeiro, né? Está sempre aqui comigo. Eu percebo que todas as lives tem umas irmãs que estão aqui. Todas as lives, não perde uma. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Bem, gente, esperar só mais uns segundinhos. Vocês vão enviando essa live para quem você sentir. Quanto mais pessoas, mulheres estiverem aqui. Oi, Amandinha. Amanda Vicente. Melhor, né? Quanto mais mulheres forem alcançadas e ter clareza e direção, como eu estava conversando com uma paciente. Ontem, ela, atendendo, ela me disse assim que como ela queria ter tido esse direcionamento, esse esclarecimento, quando ela era mais jovem. Oi, Nívia. E é isso, gente. Sabe que eu não gosto de demorar muito, eu já inicio, depois quem precisar assistir, vai assistindo. Salva, né? A live fica salva. Mas sempre que eu venho aqui, eu venho trazer para vocês as suas questões, aquilo que vocês mesmo me traz, me manda. Mas já vamos começar, né? Sem mais delongas. Mas vai mandando aí, vai enviando. Oi, mãe Ivone, lindeza. Envia essa live. Amém, amém, amém. Que a paz de Deus esteja nos nossos corações, que haja tranquilidade na sua mente e serenidade no seu coração. Tami, lindeza. Cleia, tudo vai bem com vocês? Tsunamitamente, louvado seja Deus. Viviane Reis, Viviane, lindeza. Viviane está sempre aqui também. Gente, é o seguinte, mulheres lindas, mulheres de Deus, amém, minha linda. Sejam bem-vindas, Deus abençoe por estarem aqui comigo, Pamela, lindeza. E vamos aí, mandando essa live. Manda aí coraçãozinho. Ô, Daisy, paz de Deus, minha linda. Tudo bem com você? Família vai bem? Como é que tá a nossa menina? Amém, Tami. Dani. Amém, amém, amém. Sejam bem-vindas. Gente, é o seguinte. O que eu quero conversar com vocês hoje? E eu quero que vocês estejam aqui comigo, por favor, presente aqui, ó. Falando comigo, escrevendo para mim, mandando coração, mandando a live para outras pessoas. E porque o Instagram, ele é assim que ele entende. Quanto mais tem interação, mais ele entrega, né? E o que a gente faz aqui é isso, é plantar essa semente para que ela que nasça, né? Que seja distribuído. Amém, querida, tudo bem, glória a Deus. Para a maioria das mulheres, porque eu falo que quando a luz chega, as trevas precisam sair, precisa ir embora, né? E eu sempre falo para vocês aqui que nós, mulheres, a mulher, ela tem uma autoridade
que ela desconhece. Tá? A mulher, ela tem o poder de ser muro e ela também tem o poder de ser ponte dentro do seu lar. Quando eu falo com vocês aqui, eu trago muito lar, porque é o que eu faço. Hoje nós observamos que o lar, a família, está sendo desestabilizada, desconstruída, destruída, por conta de coisas muito simples, ordinária, coisas do dia a dia que nós deixamos de fazer, pelo nosso ego, pelas nossas convicções, pelas nossas crenças, pelas nossas razões. E eu falo sempre isso com vocês e eu vou continuar falando e sendo redundante o tempo todo, falando as mesmas coisas. Só que eu quero fazer você refletir e ponderar sobre isso, porque isso é muito sério. Você tem o poder, o dom de restaurar, de edificar, mas você também tem o dom de destruir e de dificultar tudo dentro do seu lar. Isso é o dom que a mulher tem, tá? Então, olha só, preste atenção. Você já percebeu que a mulher, ela tem o dom de ver o que falta? Olha só, preste atenção no que eu estou falando. Ela vê o que está fora do lugar. Ela percebe o que pode ser melhorado. Ela olha e fala, nossa, aqui vamos fazer dessa forma e dessa que vai ficar bom, que vai ficar bonito, que vai ficar acolhedor. Esse é o dom que a mulher tem. Mas, por ela ter esse dom de perceber o que falta, aí que vem o problema. Quando essa mulher não tem sabedoria, esse dom que ela tem vira dureza, vira cobrança. Vocês estão entendendo? Aí ela começa a derrubar a casa, o lar, com as próprias mãos. Por que eu estou trazendo isso para vocês hoje? Porque é o que eu ouço o tempo inteiro. Mas, irmã Meire, ele não me vê, ele não me enxerga, ele é frio, ele é distante, ele é isso, ele é aquilo, ele só vê o que falta. E de novo, todo dia nós falamos sobre isso. A mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Então, para começar essa live, eu já quero te fazer uma pergunta. O que é que você tem feito? Você tem edificado ou você tem derrubado? Esse dom que você tem de perceber o que falta, esse seu olhar está olhando, de que forma? O que falta para edificar ou para você acusar? Porque o seu marido, os seus filhos precisam do seu olhar. Todo homem precisa de um olhar, não de uma crítica. Olha isso. Ele precisa de um olhar benevolente. Ele precisa de um olhar de misericórdia, não de uma crítica. Ele precisa de um olhar de admiração, um olhar de confiança, um olhar de ternura. É isso que o seu marido precisa, é isso que um homem precisa. E eu não estou falando de bajulações, de fingir que está tudo bem. Não, porque eu já ensinei para vocês também como é que você fala sobre o que você sente. Nós não podemos ser omissa. Você entende? É saber olhar para ele e enxergar além das aparências e da fase que ele está vivendo agora. Porque o seu marido, ele não é isso. Ele está passando por essa situação. Ninguém é uma coisa.
Ninguém é aquilo que ele está passando. Ninguém é aquilo que ele está representando. Ele só está vivendo por aquilo, passando por esse período. Ele não é isso, porque ele não é uma coisa. Ele está nesse processo. Ele não é isso. Ele está nesse estado difícil. Ele não é esse estado. Mas se você olha para ele, se o seu olhar é direcionado vendo somente distância, frieza, desconfiança, fracasso, eu ouço isso. Meu marido é um fracassado. Meus amores, se você que é a adjuntora, se você que é a esposa, se você que é carne da carne dele, não consegue olhar para ele e ver além das aparências, você está entendendo o que eu estou dizendo? O que vai restar para esse homem? O que vai restar dele? Se você não consegue olhar com um olhar de misericórdia, um olhar benevolente, entendendo que esse é um processo e que isso vai passar, esse homem vai cada dia mais perdendo a coragem, a presença, a esperança. Então eu sempre falo para vocês e vou falar de novo, o seu olhar precisa ser como o olhar de Cristo. Você precisa olhar para o seu marido como Cristo olhou para Pedro, como Jesus olhou para Pedro. Pedro negou o nosso Senhor. Ele negou 3 vezes, não foi assim? Lembra disso? Pedro estava envergonhado, estava em queda. Pedro estava se sentindo um fracassado, um derrotado. Mas nosso Senhor olhou para ele e não foi com um olhar de desprezo. Foi com um olhar chamando ele de volta. E foi isso que restaurou Pedro e fez com que Pedro fosse depois o homem que nós sabemos que ele foi. Então, teu marido precisa desse olhar. Por quê? De novo, por que eu estou falando sobre isso? Por conta de tudo que eu escuto, que eu leio, que vocês me mandam, que vocês me trazem. E se você não mudar o seu olhar, se você não mudar o seu olhar, você vai ter mais do mesmo. Você vive esperando a mudança dele. Mas você olha para ele como se ele fosse uma coisa, não como uma alma. Como se ele fosse esse erro. Como se ele fosse essa limitação. Não é. Ele não é. E se você continuar agindo da mesma forma, você vai continuar colhendo o mesmo fruto. Não tem como você plantar alguma coisa e colher outra coisa. Não é assim que funciona. Você quer mais dessa frieza que você reclama que o seu marido tem? Você quer mais distância no seu casamento? Então continue agindo dessa forma que você sempre agiu. Faça da mesma forma, que é isso que você vai ter. Eu sempre falo com vocês, o amor constrange. O amor constrange. Ou você pode simplesmente mudar o clima da sua casa, a atmosfera da sua casa, o ambiente da sua casa. Mas para isso você vai precisar mudar o seu olhar, mudar a sua linguagem, mudar o espírito da tua fala. Que a tua fala é destruidora, o teu olhar, a tua forma de olhar. Gente, a nossa fala é o mínimo. Tudo em nós. Tudo em nós. A forma de você ver, olhar e ser, os seus trejeitos, a sua expressão, fala muito mais do que suas palavras.
O tom da fala é muito importante, porque a sua fala, a sua palavra, ou ela vai construir, ou ela vai destruir. As palavras têm poder. A forma que você fala tem poder. A mulher que fala com amor, mas com firmeza, desarma as defesas do homem. Eu já falei aqui para vocês tantas vezes que o homem ele se defende, ele fica reativo por conta da forma que você chega até ele. Todo o seu corpo, a sua postura traz essa defesa, essa autodefesa em você, que você quer se defender, e automaticamente o homem fica na defensiva também. A mulher que só aponta, que só corrige, que só olha com desprezo para esse homem, transforma esse homem em um menino inseguro, ao invés de ajudá-lo a se transformar naquilo que ele é, na potência que ele tem, da forma que Deus o vê, o enxerga. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Está escrito em Provérbios isso. Então, meus amores, você quer ter razão ou você quer ter resultado? O que é que você quer? Porque às vezes você até está certa em algumas coisas. Não estou dizendo que às vezes não é assim que acontece. Mas, sem sabedoria, nada se constrói, nada se edifica e nada muda. Porque quando o seu olhar se fecha, o coração fica travado. E a falta de misericórdia trava toda a sua casa. Então preste atenção no seu olhar. Como é que você vê o seu marido? O que é que está dentro de você, mesmo quando você não fala? Só o revirar dos olhos. Preste atenção no seu olhar. Como é o olhar que você tem para o seu marido, para a sua família, para a sua vida. De novo, quando o olhar se fecha, o coração fica travado. E quando o coração trava, preste atenção, quando o coração trava, a graça não flui. Quando o coração trava, a graça não flui. Você pode estar orando, buscando, pedindo, indo à igreja, louvando, tudo certo por fora. Aparentemente está tudo fazendo certo. Mas se o seu olhar não for de Cristo, a sua casa não caminha. Eu faço tudo certo, eu oro, eu busco, eu peço, eu vou à igreja, eu canto, eu estou louvando, eu estou edificando, eu estou construindo um altar. Verdade? O seu olhar é de Cristo? Como é que você olha para o seu marido? Com um olhar benevolente, de amor, de misericórdia, de compaixão, acreditando que ele é além das aparências, que ele é uma alma diante de Deus? Ou você está olhando para o seu marido e dentro de você é um derrotado, é um fracassado, nunca vai mudar, sempre foi assim. Meus amores, com todo amor, eu falo com você hoje. Cuidado, porque senão você só vai ter mais do mesmo. Um abismo chama outro abismo. Dessa forma, tudo fica como se fosse uma engrenagem enferrujada. Tem tudo para funcionar, mas não gira. Não funciona, não flui. Porque o seu olhar só está direcionado para o defeito, para as faltas. Você olha para o seu marido como se ele fosse um erro ambulante. Você olha para o seu casamento como se fosse a coisa mais errada que você fez. É o que eu ouço constantemente.
ele não muda, ele não faz nada direito, ele não me ajuda, ele não me vê, ele não me enxerga, ele é frio, ele é seco. Não me entende, não entende nada. Eu ouço, ele é um fracasso. Gente, que coisa forte. Se a esposa acha que o marido é um fracasso, o que ela é? Porque ela é ele, ela é parte dele. Aí eu te pergunto, você já conseguiu olhar para ele e ver o que Deus já fez nele? De ver o que Deus tem para ele, as possibilidades que tem? Ou seu olhar está tão viciado em procurar o que falta, em só ver o que falta? Isso é um perigo muito grande, porque os seus filhos vão começar a olhar para o seu marido também dessa forma. E por consequência, eles serão isso no futuro. Olha o que você já tem. Olha aquilo que Deus já construiu nele. Olha as bênçãos. Conte as bênçãos. Às vezes ele é um bom pai. Ele é um pai presente. Tem tantas coisas que ele sabe fazer, que ele faz, que ele é bom. Mas por alguma coisa que ele não é, que ele não faz como você gostaria, você invalida todo o resto. Você não consegue ver que ele está carregado, sobrecarregado, cansado, calado. E você olha isso como um descaso, você não sabe o que ele está sentindo, você conhece? Você sabe qual é o sentimento dele, por que ele está dessa forma? Será que é porque você não está distanciando esse homem com a sua forma de ser? Esse homem que está tentando sobreviver, tentando encontrar o chão para pisar, e ele só encontra abismo? Porque você só foca na ferida? Porque você amplifica o que falta? E tudo em você começa a ficar nebuloso e escuro? E você deixa de ver as pequenas coisas, as pequenas sementes que já foram plantadas? E começa a plantar dentro de você um campo de crítica, de comparação, de impaciência, de frustração. Então ninguém é. A pessoa está num estado, mas ele não é. E se você não conseguir entender, enxergar isso, você sempre vai ter mais do mesmo, do mesmo e do mesmo. Nada vai mudar, porque quem precisa mudar é você. E você quer que o seu marido mude. Ninguém é. A pessoa está. Seu marido não é um derrotado. Ele só está passando por um processo, um estado de desânimo. De novo. Ele não é frio. Ele está endurecido por alguma dor. E que você, de repente, é responsável por isso também. Você também faz parte disso. Ele não é um preguiçoso. Ele está paralisado pelo medo, pela vergonha, pela dor, por perda de sentido. A pessoa está, ela não é. Ele está num estado de desemprego que humilha o que ele é. Porque o desemprego humilha o homem por dentro. Tira o senso de ser aquele homem que provê, que dá segurança para o lar. O provedor da casa. Ele está se sentindo incapaz, derrotado. E você, ao invés de ajudá-lo, você critica, você faz com que ele fique mais ainda nesse estado. Ele está num estado de depressão velada, que ninguém vê, mas que drena toda a força dele. E você tem que ser esse ânimo. É você que precisa ajudá-lo. Ele está num estado de desafiador, de ansiedade paralisante, que faz com que o homem desista até mesmo antes de tentar, porque ele mesmo não acredita mais nele. Porque eu estou falando sempre com vocês, a mulher, ela tem o poder, ela tem o dom de construir, de edificar, de fazer esse homem se sentir cheio de ânimo, de coragem, de autoconfiança. Mas você está minando tudo isso que ele tem.
Ele está nessa humilhação, nesse estado de humilhação antiga. De humilhações que você o colocou pela sua fala, pelas suas críticas. E ele se escondeu dentro do próprio silêncio. É por isso que você fala que ele é frio. São tantos fracassos seguidos que ele não acredita mais nele. Porque você, que está do lado dele, que teria que ajudá-lo, não o ajuda. Ao contrário, você o critica. Ele se sente desvalorizado, incapacitado. Ele não acredita mais nele. E você quer que ele seja pleno. Com essas críticas, com esse olhar. Você apagou o pavio que estava fumegando. Isso está escrito na palavra, em Isaías 42. Não apagueis o pavio que fumega. E às vezes teu marido é isso. Está ali com o pavio fumegando. E ao invés de você ajudá-lo para que isso se torne uma tocha, o que você está fazendo? Está soprando mais vento? Ou está cobrindo com as suas mãos e dizendo para ele aqui, vamos aqui, meu amor. Você vai conseguir. Você é capaz. Vamos juntos reacender essa chama. Porque quando a mulher não tem esse olhar benevolente e misericordioso, tudo na casa para. Tudo na casa desconstrói. Tudo vai por água abaixo. O que acontece quando você perde esse olhar de Cristo? Tudo trava. A casa fecha espiritualmente. Tudo vai ficando bloqueado. Porque a mulher, quando ela endurece, quando ela passa a ser uma mulher que só critica, ela bloqueia o fluxo da graça, porque ela se fecha e tudo em volta trava. Aquela engrenagem que eu falei para você, aquela engrenagem que não vai, que não consegue rodar. Parece que está tudo bem, mas não flui, não funciona. Tudo fica travado, tudo trava. O casamento não flui, o diálogo não acontece. Não é assim? A intimidade morre, aí vai se distanciando cada vez mais. Até a parte financeira, preste atenção nisso, até a parte financeira estanca. Não é abundante, não prospera. A casa vira um campo de tensão. Vocês estão entendendo isso? Quantas vezes eu ouço, a parte financeira está um fracasso, está uma dificuldade. Quando a gente vai começar a entender a biografia, a forma, vê claramente que a esposa age dessa forma. Sabe, é assim, ó. É como se a família estivesse dentro de um carro, mas o carro está com o freio de mão puxado. Pisa no acelerador, né? Mas não vai. Então você fala, não, mas eu oro, irmã Meire, eu oro, eu busco. Eu estou o tempo todo orando, buscando espiritualmente. Mas e o seu coração, tá como? O seu olhar, como é que ele está? Está preso no julgamento? Está preso no ressentimento? Está frio? Está frustrado? Olhando esse homem como se ele fosse uma coisa? Como é que está o seu olhar? O carro não vai sair do lugar. Porque o freio de mão está puxado. Né? Se você só enxerga buraco, você só vai atrair buraco. Um abismo chama outro abismo. Se você só repete o que está errado, o que vai acontecer? Você planta coisas, você planta o estéreo. Estéreo sobre estéreo. Estéreo não frutifica, não nasce, não produz, não cresce. Então o seu olhar precisa ser um olhar de Cristo,
um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Se você olha o seu marido como um problema, ele é um problema. Porque você enxerga isso, é isso que está dentro de você. Você precisa começar a olhar como uma alma diante de Deus. Porque se você só vê falta, você não está enxergando com os olhos do Espírito. Você entendeu? Os seus olhos têm que ser olhos espirituais. Você cobra dele um resultado, mas você não oferece uma base. Você não é um chão para ele pisar. E você sabe que você pode ser o muro ou ponte. Você é a mulher dele, a esposa dele, a adjuntora. Então você é ponte. Isso significa que você tem que enxergar o que ninguém enxerga. Não importa o que os outros veem. Você é a defesa dele. A coisa mais triste que tem é uma mulher que fala do marido. A coisa mais vergonhosa que tem é uma mulher que fica criticando e apontando os efeitos do marido o tempo todo. Nosso Senhor viu Pedro quando ele negava. Viu Zaqueu em cima da árvore. Não é assim? Viu a mulher adúltera jogada no chão. Por quê? O olhar de Cristo é aquele olhar que vê possibilidades, onde todos vê fracasso, miséria. O olhar de Cristo não. O seu olhar tem que ser o olhar de Cristo. Você não pode ver fracasso e nem miséria. O seu olhar tem que ver possibilidades. Se você não mudar o seu olhar, você vai, tudo vai se tornar aquilo que você julga. Olha só, isso é um perigo muito grande. Porque se o seu olhar, se você continua com o olhar fixado no erro, você começa a se parecer com o erro que você julga. Quando você julga o seu marido frio, você se torna uma mulher mais seca, mais fria do que ele. Quando você acusa ele de ausência, você já não é mais presença, você só é uma sombra. Preste atenção nisso. Você está falando dele e você? Você exige que ele seja grato, que ele seja grato. Mas você, na tua boca, só tem reclamação. Você fala que ele está paralisado. E você? Você já deu um passo em direção a esse olhar? Você já deu um passo em direção ao perdão? À benevolência? Então quem é que está travando a casa na verdade? Então hoje essa live é para te convidar a se colocar diante de Deus como uma mulher de Deus e hoje decidir ser essa base, essa intercessora, essa ponte. Tá? E como que a gente faz isso? Torcendo a sua carne, sendo vela. Sabe o exemplo da vela? Sabe o exemplo da vela? Perdão, gente. Travou? Fala aí pra mim. Alguém pode me falar, por favor? Travou? Tá tudo bem, gente? Vocês estão me vendo? Ah, ok. É que veio... Eu achei que tivesse travado. Então, de novo, meus amores, eu te convido a se colocar diante de Deus como essa mulher
como essa mulher, como vela. A vela, ela se queima, ela se derrete para dar luz, para iluminar o ambiente. Ok. É que veio uma ligação aqui e aí eu achei que tinha caído. Tá? Então convida o seu marido para orar com você. Mesmo que ele esteja um pouco resistente, não tem problema. Você fala para ele assim: amor, só me dá a sua mão. Vamos nos ajoelhar junto? E vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor. Né? Faça isso. Senta com seu esposo. Fala para ele que vocês são uma família. Vocês são um só. Um só. O que nós precisamos, amor? O que a gente pode melhorar? Homem dos meus dias. Homem que o Senhor colocou na minha vida. Carne da minha carne. Vocês estão entendendo? Vamos escrever aqui as nossas prioridades. O que a gente precisa para a gente melhorar. Vamos fazer uma oração uma vez por semana juntos em família? Com os nossos filhos? Vamos ler um salmo juntos? Começa a olhar para esse homem com esse olhar benevolente. Enxerga ele como Cristo enxerga. Vê além das possibilidades. Começa a ser você o estímulo desse homem, que você vai ver onde isso vai dar. Você fala que nada muda, mas e você? Muda. Você quer do seu marido aquilo que você não tem, aquilo que nem você dá. E você quer do outro aquilo que você não é. Então viva. Viva para ser uma mulher de Deus, uma mulher de Cristo. Com uma gratidão genuína. Tá? E gratidão não é falar eu sou grata. Eu falo isso para vocês sempre. Gratidão é ser, é falar, é viver. É ter atitudes de gratidão. Atitudes no seu tom de voz. Gratidão muda o tom de voz. A pessoa que ela é agradecida a Deus, ela muda o rosto, ela muda a forma, ela muda a expressão, ela muda a postura, ela muda o jeito que responde. Né? A pessoa que ela é agradecida a Deus, ela transforma o espírito da casa, ela transforma o homem. De que forma? Com a sua maneira de ser. Não é? Você fala que ama, mas a sua correção é raivosa, é irritante, é impaciente. Você fala que eu sirvo, eu faço, mas de que jeito? De má vontade? Irritada por dentro com aquela frustração, é que tudo tem que ser eu? Você não é grata. Você é uma reclamona. Você é uma rixosa. Né? Igual o povo no deserto. Demorou 40 anos para entrar no lugar que uma semana eles poderiam estar lá. Desfrutando de tudo aquilo. Mas não teve. Por que eles não teve? Por que eles não tiveram? Porque eles ficavam o tempo todo reclamando, murmurando. Eles não sentiam essa gratidão, esse agradecimento devido por tudo que Deus tinha feito na vida deles. E você, como é que você está? Como é que você está? Igual o povo no deserto? Reclamando, murmurando, emburrada, pior do que uma criança. Tudo é um problema para você. Tá? Então olha lá, eu te pergunto, Deus habita no meio de que espírito? O Espírito Santo não se move nos ambientes de reclamação, de murmuração, de acusação, de apontamento, de intriga, de um olhar maldoso. Não, não. O Espírito Santo se move onde verdadeiramente a rendição, a entrega, mesmo que doa. E como eu sempre falo, se o Espírito Santo de Deus não está dentro do seu lar, dentro do seu casamento, tem outra coisa habitando aí. Então hoje, fique atenta. Uma escolha de um olhar, um chamado de Deus, para que você enxergue o seu marido, para que você olhe para a sua vida, para o seu casamento, com esse olhar.
esse olhar benevolente e misericordioso. E mais uma, olha gente, e não é sobre o merecimento do outro, não. Não. É sobre a sua forma de doar e de servir. É sobre a sua fidelidade. É sobre fidelidade, é sobre entrega, doação, amor, caridade, compaixão, benevolência, misericórdia. É sobre isso. Você entendeu? Cristo em você não pode ser só fala. Cristo em você tem que ser você por inteira. Por inteira. Tem que estar no seu corpo. Tem que ser o seu... Cristo tem que ser o seu olho, o seu corpo, o seu gesto, a sua voz, a sua fala. No cuidado com o seu marido. Mesmo que ele não está retribuindo. É assim que você serve ao outro como se fosse Cristo. É dessa forma. Então toma uma decisão hoje. Mude o teu olhar. Destrava o teu coração. Sai dessa posição de juíza. Você não é juíza. Esse lugar não é teu. Assuma o lugar que é teu. O lugar de esposa, de intercessora, adjuntora, de ponte. Esse é o seu lugar. Aí você vai ver como tudo muda. Você começa a observar o ambiente espiritual do seu lar, da sua casa, do seu casamento, começar a se movimentar. E a presença de Deus começa a se movimentar dentro do seu lar, dentro do seu coração. Começa a visitar o seu marido, os seus filhos, a sua vida, a sua casa. Isso começa em você. É você. Certo, meus amores? Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Beijo no seu coração. Envie essa live para quem você sentir no seu coração. Deixa lá o seu comentário nessa live. E muito bom estar com vocês aqui, vocês estarem comigo. Deus abençoe cada uma de vocês, o seu dia, o fim de semana. Glória a Deus. Luciana, Deus abençoe. Amém, Malu. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, gente. Muito bom. Hoje o que mais tem são mulheres apontando, olhando para os esposos com crítica, né, Tami? É isso mesmo. E a gente tem que ter esse olhar de Cristo. Se não for assim, nada flui. Não anda, não move. É como se o carro estivesse com o freio de mão puxado. Nada flui. Certo, meus amores? Deus abençoe. Beijo no coração.